esse livro aí? Então eu tenho que carregar, né, gente? Como boa professora que sou, Que tem que trazer a fonte e indicar para todo mundo, né, para comprar. Que é o livro base da comunicação não violenta. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Marshall. Que legal, hein? E aí o Marshall, Técnicas para ele... aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Isso. Ele que sistematizou, pesquisou, foi o trabalho de uma vida. E aí ele sistematizou a comunicação não violenta. Não violenta. Então aqui ele basicamente fala sobre a comunicação não violenta. Exatamente. Muito legal. A gente vai falar sobre isso. Porém, contudo, entretanto, Sim. vamos falar de você primeiro, né? Da onde veio você? Da onde você nasceu? Como que é a sua família? Que eu não entendo muito, assim, só pra gente... Quase nada. Então, meu nome é Samantha, né? Sou goiana e sou casada, tenho 2 filhos e tenho aí como profissão a pedagogia, que é na educação, então eu sou apaixonada. E aí parece que uma coisa foi ligando à outra, né? Você falou aí das histórias de infância, mas a gente vai... Não sei direito, né? Os caminhos que a vida toma. E num determinado momento eu descobri a comunicação não violenta e foi uma verdadeira virada de chave na minha vida. Então eu costumo dizer que tem a Samantha antes da comunicação não violenta e a Samantha depois. E aí em todas as áreas, né? Familiar, com as crianças, na minha profissão. Então, um pouquinho. Você acha que lá na sua infância, quando você para olhar hoje, você acha que a comunicação ela era mais violenta? Extremamente violenta. Era mesmo? E aí, assim, uma coisa que eu acho bacana de falar é que não é no sentido de dizer assim que as pessoas eram ruins ou eram más. Inclusive, tudo que a gente conversar aqui, eu gosto sempre de pontuar que tem a ver com contexto histórico. Então, os nossos pais, por exemplo, eles tinham algumas abordagens que, analisando, né, com o olhar de hoje, extremamente violento, mas era a forma como eles conseguiam. Então, vamos dizer assim, que era fruto, né, da educação também que eles receberam, e era isso que eles conseguiam, né, fazer. A civilização, ela evolui muito, né? Ciclos. Lá no tempo das cavernas, o cara puxava a mulher pelo cabelo e arrastava ela e levava, e era isso. E ganhava. Então, acredito que os filhos, naquela época, eram tratados da mesma forma, chibatado e o pau torava. Sim. Mas o negócio vai evoluindo, né? Quando chega na nossa geração, que eu não sei qual que é a nossa geração. Ai, não sei. Eu também, você sabe qual que é, Dedes? Das cavernas. Seu cu. Desculpa, gente, tô na comunicação aqui. Não é isso, velho. Não é isso, entendeu? Eu posso mandar você ir pra onde eu acabei de te mandar, mas de uma forma fofa. Entendeu? Mas enfim, eu não sei qual que é a nossa geração, mas eu acredito muito nisso, que quando chegou a nossa vez, existia um tipo de comunicação e não tinha como ser diferente. Sim. Porém, são as evoluções. A gente está numa geração que, de fato, se elas fossem criadas da forma que a gente foi criada, daria muito ruim, né? E aí acaba que a gente acaba reproduzindo algumas coisas, né? Mesmo sem querer ou sem concordar, isso ainda é muito forte e a gente acaba reproduzindo. Então, durante a criação dos meus filhos, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 e um de 14. Eu reproduzi muito. Sem ter consciência, né? E isso, claro, provocou vários problemas. Então, é claro que hoje eu consigo fazer essa análise, né? Como eu disse, depois da comunicação não violenta. Mas antes eu não tinha consciência disso. Então, é um processo da gente compreender, né, o tempo histórico que a gente está vivendo, acolher as nossas práticas e pensar, a partir de agora, né, com esse novo conhecimento, o que eu posso fazer? E tem uma coisa muito bacana que eu falo muito, que é a busca do sentido. Toda coisa que a gente vai fazer, tanto na profissão quanto em casa, faz sentido? Para hoje, para o contexto, para aquilo que eu me proponho a fazer, né, para a pessoa que eu quero ser, faz sentido? Entendi. Então, vou até te provocar um pouquinho nesse sentido. Então, quer dizer que não é só a questão de comunicação não violenta, eu não posso ser violenta, eu não posso ser violento, mas faz sentido para mim como pessoa, para o contexto que eu vivo no geral, aonde eu estou naquele momento, ou não? Olhando por essa ótica, tem que ser assim, meio que um padrão, não.
Comunicação, ela tem que ser um padrão, independente se eu estou numa roda de amigos, independente se eu estou na casa dos meus pais, independente se eu estou criando os meus filhos. Como que funciona isso? É bem interessante porque, assim, não tem como ter um padrão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for observar, é bem simples. A questão é, o que é violento na comunicação, né, e eu já posso até trazer isso, eu gosto de resumir em 3 palavras. Muito simples. Crítica, rótulo e julgamento. Só. Crítica, rótulo e julgamento. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei. Quais são as nossas práticas culturais? Como que a gente se relaciona? E aí, se a gente for observar, a gente vive na sociedade da crítica, do rótulo e do julgamento. Então, a todo momento tem uma pressão para eu me posicionar, para eu colocar minha opinião, para eu... E isso acaba entrando nesse lugar de que nós somos os juízes. É muito difícil você falar assim, bora tentar uma comunicação não violenta? Tá, vamos colocar isso na prática. O que significa? Né? Todas as pessoas, né, nós temos o direito de ser quem nós somos. E, ao mesmo tempo, dizer isso pode ser assim um pouco, né, contraditório, e eu quero inclusive que você me fale como que está chegando até vocês que eu estou dizendo, porque, é claro, a gente vive numa sociedade que tem leis, que tem regras, a gente não vai fugir disso, né, quando eu digo eu tenho o direito de ser quem eu sou, agir da maneira como eu ajo, tranquilo. E aí tem toda essa gama, essa organização social, que eu tenho que respeitar. Mas quando eu trago isso da crítica, do rótulo e do julgamento, é nessa perspectiva aqui. Entendi. Você enquanto indivíduo, você pessoa, entende? Eu não tenho que criticar o seu jeito de ser, o que você faz, e aí eu não tenho que julgar ou fazer um julgamento de valor. É bem... É porque assim, tá, você não critica, você não rotula e você não julga, mas isso aqui, entre nós dois, por exemplo, eu não vou te criticar, em qualquer ambiente. Entendi. Então, isso sim é num contexto geral. Isso, em qualquer ambiente. Só que isso, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque, por exemplo, se eu falar para você que eu não julgo, eu vou estar mentindo, inclusive. O que eu faço é um exercício, né? Porque a todo momento, pensa comigo, a gente precisa do julgamento. Eu preciso fazer avaliação sobre coisas o tempo todo, até para selecionar o que é bom para mim, para minha família, né? Eu faço isso o tempo todo. A questão é quando essa prática, ela vai para o lado pessoal. E eu começo, por exemplo, a dizer quem você é. Pelo que você acha. Entendeu? Ou dizer o que você tem que fazer, ou como você tem que fazer. E aí o julgamento ele entra nisso, quer dizer, essas ideias elas vêm o tempo todo, é natural. E aí eu vou, a questão aqui é o que você faz com isso, né? Eu vou acreditar nisso, né, que vem ao do tempo da minha cabeça e que de certa forma eu sou inclusive condicionada socialmente a alguns julgamentos, né? Sim, e aí você pode trazer, por exemplo, vou trazer lá os conselhos da minha mãe, né? E era uma situação que, como eu falei, não é porque é ruim, não é porque é má, mas era uma forma de falar assim, vou te orientar, minha filha. Você vai para a escola, mas tem um certo tipo de gente que você vai andar e tem algumas companhias que você vai evitar. E aí entra aquela questão do, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Né? Então tem muito isso. E aí o que acontece? Hoje, eu acredito que as pessoas são muito mais... Não tem como eu olhar para você, por exemplo, né? Eu sei que tem ciências, inclusive sérias, que estudam comportamento e tudo, mas daí a gente deixa para os profissionais fazer essa análise, né? Mas eu olhar para você e falar que você é A, B, C, é isso, aquilo, sem te conhecer por um rótulo, por um julgamento, essa é a questão. Isso se encaixa dentro da comunicação. Exatamente. É esse o ponto. Entendi. Né? Entendi. Interessante e bem difícil mesmo, né? Exatamente por essa questão cultural, né? A gente foi criado exatamente para não andar com... vamos olhar para dentro de casa, não vamos ficar olhando o de fora. Esse primo seu aqui, misericórdia, você corre dentro que esse é atentado. Né? Tá, mas é mesmo? E é engraçado porque dentro da nossa família, por exemplo,
Tem um primo que eu amo muito, que é o Saulo. Sim. Nós estudamos assim, juntos, inclusive. Vocês estudaram juntos? Mas aí você foi e ele ficou, né? Foi por um período pequeno. Não, o Saulo, assim, durante muitos anos a minha mãe falava, cara, não amo. Ali aquela ideia de que a gente dá. vai ser influenciado, né? Sim. Pelo comportamento do outro. E era, né? De certa forma. Apesar de eu não ter seguido a linha dele, por exemplo. Eu segui a minha própria. Sim. Mas é o que acontece também hoje em dia, né? E hoje em dia eu acho que o negócio tá tão mais complexo, que a gente estava falando sobre isso aqui em off, que é a questão da muita informação. Então, você tem muita informação, a galera tá munida de muita informação, e isso acaba que prejudica ou fortalece também a comunicação violenta, né? E aí, como eu falei, essa questão do contexto. É totalmente diferente analisar, por exemplo, a criação, né, dos jovens, dos adolescentes hoje, das crianças hoje, com quando a gente era criança. Esse excesso de informação, é claro, ele tem um peso. E ele vai interferir, não tem como ignorar, né? Ele pode interferir positivamente, negativamente, depende dos usos que a gente faz. O que a gente não consegue, por exemplo, é negar. Né? E a gente pode observar, inclusive, os efeitos, né, desse excesso de informação na gente. Né? O quanto a gente é difícil, é cansativo, é exaustivo depois de um dia de trabalho, um monte de informação, tela o tempo todo, e aí você parar e falar assim, poxa, né, o que ficou? Um volume enorme de informação que a gente tem. Então, mas daí tem aquela questão do desenvolvimento, né, do momento da vida que a gente ainda consegue fazer filtros e, de repente, questionar, como é o que eu faço direto, a questão do sentido. Já os adolescentes e crianças, eles ainda não chegaram nessa fase, né? De analisar e de agir criticamente com isso tudo. Olhar para si e falar... acho que não tá fazendo bem, porque hoje eu não comi, hoje eu não bebi água, hoje eu não estudei, então, isso vai fazer mal a partir de amanhã, eu vou... Né? E aí cabe, então, aos adultos ali fazer né, esse auxílio. E aí a forma de abordar isso tudo, né? Porque é muita coisa, né? Você tá trazendo... É um tema, assim, que, cara, ele pega exatamente todas as faixas da vida de uma pessoa. Eu acredito que um recém-nascido já dá traços de várias coisas. Aí é uma coisa que a gente ainda vai falar, por exemplo, que são essas novas doenças, essas novas síndromes, essas novas coisas que estão surgindo. Tudo isso... Acredito que a forma disso, de dar vazão nisso, é o que sai da sua boca, né? É a forma com que você se comunica, é a forma com que você... Então, as pessoas, elas estão tão cheias de coisas hoje em dia, que aí o negócio tá meio complexo, assim. E é importante, assim, ressaltar que a gente fala... Né? De certa forma, tudo, né? O que a gente fala, a opinião que a gente expressa, a forma como a gente comunica, a forma como eu abordo você e trato você, tudo isso tem a ver com as crenças que eu tenho, né? Com aquilo tudo que eu aprendi, com os valores que eu recebi. Então, isso tudo está bem consolidado. Por isso que eu falei a questão de como eu decido lidar com isso tudo, né? Como que eu posso pensar e articular tudo isso nesse sentido, porque vai chegar um momento em que eu vou ter que questionar, inclusive, essas crenças. Então, eu escuto muito falando por aí, poxa, mas eu nasci, né, eu fui criado numa família assim, a minha educação foi essa e deu certo, eu tô bacana. E aí, de repente, se vamos supor, que eu pegasse como modelo, né, a educação, a forma como eu fui criada, e colocasse isso hoje, sem fazer esse questionamento do sentido, talvez não daria certo. A comunicação acontece a mesma coisa. Porque quando eu falo de crítica, rótulo e julgamento, é um sistema de crença. Né? Então, aí eu tenho que ter, inclusive, esse questionar comigo. Né? Aquilo que eu estou falando, a forma como eu estou falando. Então, tem muitos valores sociais que entram nisso aí. Né? Como, por exemplo, a própria hierarquia. Né, o que tem valor nessa sociedade. Então, nós temos alguns valores aí, como, por exemplo, competição. Está muito marcado, né, no mundo empresarial e tudo, a competição acirrada. Ok, né, isso aí no mundo dos esportes a gente também tem. Quer dizer, só tem um primeiro lugar, e aí, tranquilo. Então,
a questão é quando eu pego esses valores sociais que de repente fazem sentido em um contexto, né, como eu trouxe do esporte ou empresarial, e levo isso para o relacionamento. Então, por exemplo, eu vou trazer um contexto que para mim é muito familiar, que é o da escola. Né? E eu sempre trabalho isso, quer dizer, faz sentido nesse contexto aqui, que é educacional, eu, enquanto profissional, competir com as minhas colegas de trabalho? Então, naquele contexto, o que faz sentido é parceria. É um ajudando a outra, porque o objetivo ali é o mesmo. É a formação das crianças. Entende? Então, por isso que é tão complexo. A gente tem que questionar alguns valores sociais, porque senão a gente entra nessa dinâmica.